Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, seja lá qual for a hora que vocês estarão assistindo a mais um eletrizante episódio de O Evangelho da Noite. Hoje vamos fazer o culto do dia 11 de janeiro de 2024, é o segundo culto do ano, tá? Se vocês tiverem curiosidade de assistir os outros cultos, eles vêm sendo realizados desde fevereiro de 2021. Então, agora em fevereiro completaremos 3 anos. E durante esses 3 anos, a gente cobriu o final do Evangelho de Mateus, todo o Evangelho de Marcos, e agora já estamos no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, tá? Então, estão todos eles aí atrás, antes, né? Atrás é eufemismo. Antes desse culto de hoje, são os cultos anteriores. Eles vão avançando sistematicamente, né, nesses evangelhos. Uma ou duas vezes por ano tem um culto alusivo ou a data do dia de São Francisco de Assis, ou de Natal, de Ano Novo, né, um culto de encerramento. Esse ano até a gente não fez um culto separado de encerramento de Ano Novo, mas fizemos um de Natal, que era o Evangelho de Lucas, né? Ali que aborda justamente a parte do nascimento de Jesus, tá? Chegada de Maria a Belém e o nascimento de Jesus e a visita dos pastores. Então, nós vamos começar, como de sempre, o nosso culto, lendo uma página de um livro desses, de mensagens inspiradoras. No caso de hoje é o Pão Nosso, e será a lição 88, correções. Preparados? Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija. Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, já a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas.
Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e, fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao nosso querido Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, aos nossos queridos trabalhadores da egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. E a equipe, a egrégora do Evangelho da Noite, mais uma vez, agradecemos a mais essa oportunidade de aqui estarmos aos teus pés, realizando esse culto no lar, que é o culto do Evangelho da Noite no lar, ampliando o raio de ação e espraiando as energias curativas, reparadoras, reharmonizadoras desse culto até aos lugares onde ele vai se realizar, onde vocês estarão ouvindo e seguindo esse culto. Que lá estará a caravana de luz do Evangelho da Noite, ligado à egrégora da Aliança da Fraternidade, cumprindo essa função que é restauradora e reparadora, no sentido de reharmonização e reenergização. Que essa caravana do Evangelho da Noite possa visitar os nossos lares físicos e espirituais, possa repará-los, sanitizá-los, higienizá-los dos eventuais miasmas, das energias menos ditosas, que possam ser reharmonizadas por essa equipe espiritual maravilhosa, que também deve atuar nos nossos templos, que são os nossos corpos, Além do nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, o nosso duplo etérico, e todos esses outros corpos. Que dessa forma, Senhor, nos próximos minutos, possamos estar reunidos na paz do Cristo, envolvidos pela luz do Cristo, de forma que possamos ser um ponto de ligação do Pai Eterno, do Pai, Deus, com essa espiritualidade, através dessa espiritualidade, nessa humanidade encarnada e desencarnada. Que possamos levar para o nosso éon as luzes do Cristo, para a nossa senda, para dividir com os nossos colegas de senda, de trabalho, onde moramos, onde fazemos compra, onde circulamos, na família, essas luzes aqui angariadas. Então, abençoa-nos, Senhor, esses próximos minutos que passaremos juntos,
de forma que sejam muito abençoados na paz do Cristo. Graças a Deus, dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Como passar a semana? Bem? Obrigado pela semana que recebemos das mãos dadivosas do Cristo. E hoje daremos continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Estamos no capítulo 5 e agora vamos para o trecho que vai do versículo 12 ao 16, tá? Que o pastorino intitulou A Cura do Leproso. Entendeu? Então, o Mateus, o Marcos e o Lucas descreveram essa cura, tá? O Lucas vinha mais ou menos sozinho aí nessas descrições iniciais, né, do Evangelho de Lucas, porque provavelmente vieram da pesquisa de Lucas. O Lucas viveu em Éfeso, ele conversou lá com os apóstolos que estavam lá pela região, muito com Maria, né, e Paulo, e esse início ali geralmente tem muitos trechos que só Lucas descreve. Agora você vê, então essa cura é uma cura importante, porque os 3 evangelistas sinóticos, né, que escreveram o evangelho sob o mesmo ponto de vista, olhando para a mesma direção, né, o Mateus, o Marcos e o Lucas, todos os 3 descreveram essa passagem, tá? Quem mais detalhou foi Marcos, tá? E vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Marcos levou 6 versículos para descrever, o Mateus apenas 3 e o Lucas 5. E o Lucas relata assim: e aconteceu então estar ele em uma das cidades, e eis um homem cheio de lepra, vendo Jesus, caiu de rosto e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. E, estendendo a mão, Jesus tocou-o, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante, desapareceu-lhe a lepra. Ordenou-lhe Jesus: a ninguém falasse, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta pela tua limpeza, conforme ordenou Moisés, para lhes servir de testemunho. Porém, a palavra, né, a fama do Cristo, a respeito dele, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Mas ele retirou-se para os desertos a orar. Aí, a primeira coisa que eu ressalto é a seguinte: curas. Todas as curas que acontecem, quando a pessoa é católica, a pessoa ouve: curou o leproso, curou o surdo, curou o mudo, curou o cego, curou o coxo, né, o que tinha problema físico. E fica assim, que coisa, né? Então dá a impressão que é só uma fofoca, uma ilustração. Mas no estudo mais atencioso, as curas todas juntas,
elas compõem um quadro, que ele está compondo um quadro de o que significa ser curado, né? Então, por exemplo, a gente tem os nossos irmãos, mais os pentecostais e os neopentecostais, eles dão foco até no que acontece depois do Pentecostes, né? Que está tudo relatado lá em Atos dos Apóstolos. Então, se você for ver, eles focam nas curas. Então, assim, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que mudar a minha maneira de viver, de pensar. Se eu odeio o vizinho, continuar odiando. Se eu faço coisa ruim para os meus parentes, ou simplesmente negligencio eles, desleixo, eu não tenho que mudar nada disso. Não tem nada para mudar em mim. O negócio tem ali o Jesus para curar. Então eu aceito Jesus e eu saio fazendo cura, na melhor das hipóteses, mas assim, eu quero ser curado. Eu vou lá primeiro para ser curado. E ser curado nessa base, né? Eu vou ganhar a cura. Fica com um bocão lá na frente para receber do nada, tá? Você estava lá com um problema, aquilo ali, por que aquilo ali? Não sei, são os desígnios de Deus. É um mistério. Eles não sabem explicar. Por quê? Porque não acreditam em reencarnação. Então, por que um nasceu na favela, privado de tudo, e o outro nasceu em berço esplêndido, né? Aí, nessa acepção, é claro, aí é a cura. Jesus dá a cura ou não dá? E aí, eles reproduzem essa coisa de 2024 anos atrás, pelo menos, que era uma coisa que acontecia lá naquela época, que tinha uma função, né? Todas essas curas, elas tinham essa função aí, que inclusive é retratado nessa passagem, né? Chamar a atenção das pessoas. As pessoas procuram a religião pela dor, e aí, chegando lá, elas recebem todo um código de vida, todo um caminho novo para seguir, daí boa nova, né? Uma boa notícia, uma notícia nova, que vai possibilitar você a reformular a sua vida para ser uma vida ditosa, prazerosa e exitosa. E aí, Jesus chegando lá, meu Deus, eu estou aqui com meu filho, que é uma das curas. O pai leva o filho é obsidiado. Então, eu estou aqui com meu filho, aí o filho é livrado. Aí a pessoa, o Jesus está lá pregando, né? Então, esse pai chega numa determinada hora, ou ele vai ouvir a pregação antes, esperando ser curado, ou ele vai ouvir depois. Mas ele pode ter sido curado, como é o caso aqui, cura do leproso. Ele pode, que bom, fui curado, vira as costas e vai embora. Pode, claro que pode. Nós fazemos isso o tempo todo, até hoje, né? Quando você está com problema, você procura uma religião. Aí você vai lá, frequenta a religião, toma joelho, toma passe, né? Faz oferta lá no altar. Aí depois passa o problema. Aí, né? Já não procura tanto, né? Faz uma oração de vez em quando. Mas você vê aqui, inclusive esse evangelho que a gente está estudando está relatando uma caminhada de Jesus. Ele já até fez um milagre dentro da sinagoga, né? Que ele expulsou um obsessor na frente de todo mundo. Mas você vê, que eu comentava na época, que aos poucos ele vai não sendo recebido nas sinagogas, né? Não sendo recebido ou mal recebido, e ele vai sendo empurrado para a periferia, e agora ele já está aí, né? Na vez passada ele já fez a preleção dele de dentro de um barquinho, ele no Mar da Galileia, ali na beira, e o povo ali na margem, né? Então agora ele já está andando lá pelas cidades, e ele vai nas cidades
e na maioria das vezes nem entra, né? Que ele não precisa, porque já vai um grupo atrás deles no sentido, Jesus ia com os apóstolos, com outros seguidores, né? Eu digo os apóstolos nomeados e os apóstolos que estavam seguindo ele, né? Que não eram só os 12. Tinha parentes dos 12 e tinha outros seguidores, tá? Que vão acompanhar aí os apóstolos, inclusive. Quando acontece lá do Atos dos Apóstolos, Jesus já morreu. Aí ele diz para os apóstolos se reunirem lá, né, fora de Jerusalém, para não ficarem em perigo. Aí, lá nesse momento, a avaliação é que tenha 120 a 130 pessoas lá. Então, não eram só os 12 apóstolos. E tem um grupo aí de judeus, inclusive, que aceitaram a palavra, que estão seguindo Cristo. E aí ele está nessa caminhada, e aconteceu então, Lucas, estar ele em uma das cidades lá da Galileia. E eis um homem cheio de lepra, vendo Jesus, caiu de rosto, né? E rogou-lhe. Assim, até porque o leproso, primeiro, se alguém, eles ficavam fora da cidade. O leproso não era autorizado a entrar na cidade, né? Leprosos, pessoas com obsessão, que eram tidos os malucos, né? Ficava tudo na entrada da cidade, para que as pessoas soubessem que estavam ali. Algumas pessoas caridosas alimentavam, porque, por exemplo, o leproso não ia fazer trabalho em casa de ninguém, e ninguém ia dar emprego, e nem ninguém ia ter contato. Mas alguém devia alimentar esse leproso, porque eles estavam lá. Claro que eles morriam mais cedo, né? Até por causa da lepra mesmo, que não tinha tratamento. Então, o leproso, ele já tocava, às vezes tinha uns guizos, e às vezes dizia, né? Impuro, ele gritava, impuro. E eles não, quando falavam, eles não olhavam na cara da pessoa, eles falavam assim abaixados, geralmente cobertos, para não expor as chagas, que aí espantava mais as pessoas, né? E depois, conforme a doença progredia, ia tendo malformações no rosto. Então, né, eram até chamados de leoninos, se não me engano, porque o rosto ia ficando deformado, como se fosse o rosto de um leão. E aí o leproso chegou lá, né, rogou-lhe: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. E você vê, limpar-me. Então tinha também, qual era a concepção da época? Quer ver? Aqui, ó, em Marcos, ele caiu de joelho, pedindo de joelhos, com o rosto abaixado. Marcos não diz com o rosto abaixado. Se quiseres, pode limpar-me, né? Senhor, se quiseres, pode limpar-me, também em Mateus. Todos os três usaram a mesma expressão. Por quê? Porque na época a pessoa com lepra era tida como impura. Então não é tanto curar-me. No título, o pastorino botou cura do leproso, mas você vê tratado como: se quiseres, pode limpar-me. Limpar-me, tirar essa impureza, esse grau de impureza. Então, o leproso, ele era colocado lá à margem da sociedade sem muita culpa, inclusive pela família, porque ele era um espírito impuro. Então tinha muito dessa concepção que as doenças são impurezas. Se você está com a doença, é porque você merece. É o caso da Isabel e mesmo da Santana. Isabel, mãe do João Batista.
e da Santana, a mãe de Maria, que eram inférteis. A pessoa ser infértil era uma maldição. Era você está sendo punido por alguma coisa que você fez de errado. E lembra, não é, como não são reencarnacionistas, uma coisa que você fez errado nessa vida. Você fez ou faz alguma coisa de errado. Pro caso do Zacarias, o esposo de Isabel, que ainda por cima era sacerdote do templo, era uma falta terrível ele não ter filho. Porque, e você vê, e ele era um cara que tinha a projeção dentro da sinagoga, porque era ele que fez, ele estava na lista lá de fazer a oferta do incenso, de entrar no Santo dos Santos, que é quando ele entra e encontra o anjo Gabriel lá. Então, mas mesmo assim, o pessoal ficava de olho nele, entendeu? E ele ainda pediu um filho. E tanto é que o anjo fala, suas preces foram atendidas, você vai ter um filho. Então, era tido como impuro. Então, ele pede a Jesus não para curar de uma doença, mas pode limpar-me, né? E, de certa forma, tem uma profundidade de como se pudesse tirar esse karma. Olha isso. E aí o Pastorino até chama atenção para isso, né? Que pode ser que a maioria dessas curas, elas são, na verdade, o toque de mestre. Porque a pessoa, algumas curas foram realmente dadas, né? Como acontece no caso dos outros 10 leprosos que o Jesus cura de uma vez, e só um volta para agradecer. Então, possivelmente, os outros continuaram lá tendo aquela falha a resgatar, e provavelmente, na outra encarnação, vão vir leprosos de novo. Agora, a maioria das curas, repara, ele diz que a pessoa mesmo já se curou, ela já tinha passado pela prova. Então, aqui no caso, estendendo a mão, Jesus tocou dizendo, quero, fica limpo. E, no mesmo instante, desapareceu-lhe a lepra. Ordenou-lhe Jesus a ninguém falasse, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta pela tua limpeza, conforme ordenou Moisés, para lhes servir de testemunho. Então, repara, Jesus nunca vai dizer não. Para nenhum problema que a gente tenha, que a gente procure Jesus, a resposta é sim. Mas o problema é o seguinte, depende da gente. Entende? E aí, nesse caso, qual é o grande mote? É a fé desse leproso no Cristo, que ele tinha o poder de curar, de limpar, no caso, né? Ele já tinha ascendido um grau acima da maioria dos outros fiéis que estavam seguindo, porque ele pelo menos tinha fé, ele cria. Ele tem a forte crença em Jesus, ele já aceitou Jesus no coração, não é da boca para fora, eu aceitei Jesus. Não é isso. Né? Ele já tinha mudado o padrão vibratório dele. Ele já fez a metanoia? Não. Metanoia está longe. Mas ele melhorou um pouco. Aqui nem a gente, né? A gente espera que quando a gente acaba esse culto, a gente esteja 1 milímetrozinho melhor, com a vibração melhor do que tinha no início do culto. Entendeu? E aqui no caso, ele já veio reverenciando, cheio de lepra, vendo Jesus, o homem cheio de lepra, caiu de rosto, né? E rogou-lhe,
Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Muito importante isso, né? Muito. Vamos lembrar que Jesus já tinha morrido e já tinha voltado, já tinha aparecido para os discípulos, para os apóstolos. E Tomé, como não viu, ele continuava não acreditando. Mesmo Maria dizendo que viu, Maria Madalena e os apóstolos, porque essa altura já tinha aparecido até para os outros apóstolos. E essa, no caso lá, é a lição. Veja, Tomé era um apóstolo. Tomé ajudou na divulgação da palavra, cumprindo sua missão, ele cumpriu. Mas naquele momento que ele não havia visto, e como ele mesmo diz, eu só vou acreditar depois que eu ver e botar a mão dentro das chagas. Olha o nível, entendeu? Então, assim, esses somos nós. A gente está sempre precisando de uma outra confirmação, de um milagre, que o Espírito apareça e fale, que eu veja tal coisa, que eu ouça tal coisa. E a fé, ela vem de dentro. Eu não estou criticando quem está querendo ver, falar com o mentor. Eu estou falando que, na verdade, essa certeza, ela vem de dentro de você. Ela não vai vir de fora. Você pode ir à vontade, na sessão de materialização, você vê, mas você pode continuar falando, mas será que é? Entende? E aí, quando ele fala, aí agora vem os desdobramentos. Ordenou-lhe Jesus a ninguém falasse, porque nesse momento, essa cura era para os sacerdotes da sinagoga. E Jesus, como todo mundo sabe, era um bom judeu. Ele e a família seguiam os preceitos. Ele chegou até aqui, antes de começar a anunciar a Boa Nova, eles fizeram tudo que estava prescrito para o mosaicismo, né? Ele era um bom hebreu, um bom judeu. E aí ele fala entre aspas aqui, está transcrito, ele fala para o leproso que ficou limpo, vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta pela tua limpeza conforme ordenou Moisés, para lhes servir de testemunho. Então essa era a função, mas porque a fama de Jesus já estava correndo, e cada milagre desse, que foi na frente de um grupo, e aquilo ali se espalhava, o pessoal, né, voltava para suas aldeias e contava, olha, ele tá, onde que ele está? Aí o pessoal todo que estava com problema na aldeia já vinha atrás dele. Porém, a palavra, a fama dele, a respeito dele, cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Mas ele retirou-se para os desertos a orar. Então, o que mais chama atenção para esse aspecto de recolhimento, que mesmo ele sendo um espírito crístico, né, e aí os espíritas vão entender mais, mesmo ele sendo um espírito crístico, com total conexão com o Pai, ele não prescindia de um momento de reclusão e oração. Então ele fazia cura, pregava a palavra, e isso tudo em conexão com o Pai, que ele é a segunda pessoa da Trindade, né, do Deus, da manifestação de Deus, que é o Pai, a quem ninguém conhece, né, ninguém aqui encarnado dessa humanidade. O Cristo conhecia, porque é o seguinte, depois que você faz a metanoia, que é a união, a nossa união com o Pai, com essa energia criadora, primordial, divina, precípua do universo, aí você então conhece o Pai. Você, que é quando você vira um espírito crístico. Então é o Pai, o Filho, que somos todos nós, incluindo os espíritos crísticos,
e o Espírito Santo, que é a manifestação de Deus na Terra através dessa humanidade encarnada e imperfeita, mas que tem lampejos de luz, lampejos de receber essa vibração, que é o que vai acontecer com os apóstolos. Eles não eram espíritos crísticos, eles não eram o suprassumo da santidade. Eles vão melhorar muito durante a missão deles, em cumprindo a missão de apóstolos, ajudando a divulgar a palavra, né? Eles então vão desencarnar numa condição melhor e vão estar numa posição bem melhor em relação à nossa humanidade. Não sei se quando desencarnaram já viraram espíritos crísticos, mas estavam na posição de virar, tá? Então, agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, quando então vamos nos colocar de maneira confortável para mentalizar, sintonizar com a falange de São Francisco de Assis, mas também com seus guias e protetores espirituais, de quem vocês vão receber o passe, que vocês vão agora fechar os olhos, sintonizar com esses mantras que eu vou ler, tá? Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado, de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus, e graças ao Cristo de Deus, e graças ao Espírito Santo de Deus,
ao nosso patrono São Francisco de Assis, a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Obrigado por termos podido comparecer a esse culto e ter mais essa oportunidade de contato com a espiritualidade superior e de receber em nosso lar os queridos amigos da egrégora do Evangelho da Noite, que juntamente com os nossos guias e protetores proporcionaram essa sanitização dos nossos lares e dos nossos templos, que são os nossos corpos. Que todas essas pessoas que vivem em nosso lar, que vivem conosco, possam também ter sido beneficiadas, assim como o raio de ação desse culto, que possa ter atendido a todos esses espíritos que estão no raio de ação desse culto, que todos possam ter sido atendidos na medida das suas necessidades e dos seus merecimentos. Senhor Jesus, gostaríamos ainda de enviar a toda essa humanidade encarnada e desencarnada um quanto de luz, para que todos possam, Senhor, cada vez mais se harmonizarem com as vibrações do Altíssimo e as vibrações mais celestiais, ligadas a Deus Pai. Que todos, Senhor, possam estar ungidos pelo maná do Cristo de Deus. Que possamos cada vez mais estarmos ressintonizados e reenergizados. Que essa humanidade possa receber esse quanto de luz para proceder à transição planetária. Que nós possamos também, Senhor, envolver em nossos pedidos os queridos amigos que lideram massas de matéria, os líderes materiais e também, Senhor, os líderes espirituais. Vamos fazer agora, Senhor, 30 segundos de silêncio para podermos colocar as nossas demandas. Senhor Jesus, dá-nos então a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana na vibração e na paz do Cristo. Graças a Deus.